Olá, boa noite. Estamos começando hoje mais uma live. O título da live de hoje é a relação com o Pai e com o mundo. Estou fazendo essa série de lives toda terça-feira. Então hoje vamos falar sobre essa relação tão importante que é a relação com o nosso Pai, como ela nos afeta, como afeta os setores da nossa vida. E para quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mande suas dúvidas aqui, participe comigo, chame seus amigos. Afinal de contas, como eu sempre falo, todo conhecimento que nós captamos, todos os... Oi, Sofia, boa noite, minha querida. Todo conhecimento, tudo que a gente aprende e a gente pode passar adiante é muito importante para que a gente possa viver melhor, se faz sentido para você. E para quem está assistindo essa live depois, porque ela fica gravada, eu já deixo meu abraço para você. E se você tem alguma dúvida, se você quiser mandar também algum comentário, pode entrar em contato comigo que vai ser um prazer também, tá certo? Então, vamos lá, Como eu sempre começo aqui as lives, eu sempre vou informando aqui para as pessoas um pouquinho sobre o meu trabalho, porque sempre entra gente nova aqui também. Então, eu sou Elisângela Grégio, sou terapeuta e facilitadora de constelações familiares. Realizo atendimentos em grupo, presencialmente, online, e também faço os atendimentos individuais, também de forma presencial ou online. Além disso, eu também desenvolvo um trabalho somente para mulheres, com sessões de atendimento e também com uma mentoria chamada Protagonista. E tudo isso, sempre envolvendo o pensamento sistêmico, o conhecimento das constelações familiares, genograma, PNL, todos os conhecimentos aí que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Boa noite, Mayra, seja bem-vinda. E também aqui já quero falar aqui inicialmente sobre este tema, E sempre deixo aqui frisado que o objetivo da live é trazer consciência para vocês. E essa consciência, trazer consciência de algo novo até, para muitos, para que não seja... para que vocês não ouçam aqui o que eu vou falar e que de repente gere mais confusão, não. Realmente é gerar consciência para que você possa daí do seu lugar fazer o seu movimento interno. No lugar de adulta, você toma consciência de algo novo e aí sim, a partir de algo novo, você pode fazer transformações internas, movimentos internos e a partir daí ter novos posicionamentos na vida. E então, vamos lá, Vamos começar a falar dessa relação. Assim como a relação com a mãe, a relação com pai e mãe, elas são essenciais, Elas são essenciais e também são complementares para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. E muito importantes, Somos 50% pai, 50% mãe. O feminino e o masculino, se completam em nós. E como eu falei na live anterior, que o tema foi a mãe, eu trouxe, essa informação sobre o ponto de vista sistêmico, que a mãe, ela representa o quê? A nutrição, o acolhimento, o mundo interno, as emoções, tudo que está ligado a isso, aos sentimentos, à nutrição. Já o pai, ele representa o mundo externo. Então, com a mãe recebemos a vida e o pai nos leva, nos apresenta o mundo. Com o pai, nós vamos aprender a superação, os limites, a termos autoridade, a estabelecermos os limites nas relações, também a nos relacionarmos de forma saudável com o masculino. O pai representa o trabalho, enfim, tudo do mundo externo. E essa semana, inclusive, no domingo, acredito, eu fiz uma enquete
Deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, e essa enquete, boa noite, Edu. E nessa enquete, eu fiz 2 perguntas que eu queria trazer aqui para vocês. Perguntei aqui, em qual dessas fases você se reconhece? Faço tudo sozinha ou consigo pedir e receber apoio? E a outra enquete foi o seguinte, diante de decisões importantes, como você costuma se sentir? Confiante para avançar ou insegura e travada? Aqui, por incrível que pareça, né? Eu tive mulheres aqui que demonstraram já estarem num caminho de autodesenvolvimento mesmo, de autoconhecimento. Mulheres que responderam de forma positiva. A maioria, né? De que consegue pedir, receber apoio, que se sente confiante para avançar. Isso é maravilhoso, né? Nos dias de hoje, onde cada vez mais a gente está buscando, né? Cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções. Porém, não é só essa a realidade que existe. Muitas mulheres se sentem travadas, muitas mulheres se sentem inseguras, muitas mulheres querem fazer tudo sozinha, não conseguem delegar funções, são centralizadoras. Não é assim? Vocês participem aqui comigo, tá? Quem estiver aqui comigo, quem for entrando. O que vocês acham disso? Mayra também, tá? Participa aí comigo, se vocês acham que é esse o posicionamento aí e é o de vocês. E isso por quê? De onde vem, né? Então, se você olhar para você hoje, né? Como que a gente pode colocar na prática, como que eu posso exemplificar para vocês a falta ou a dificuldade no relacionamento com o pai, tá? E vamos deixar bem claro aqui que quando eu falo relacionamento com o pai, não você adulta hoje, pode ser que você tenha um bom relacionamento com teu pai, você o visita, você mora com ele, enfim, não sei a sua realidade. Porém, não é essa relação, bem essa relação que nós dizemos, né? Que muitas vezes as pessoas chegam, eu costumo falar isso, chegam para uma sessão de constelação e falam, não, eu não tenho problema com os meus pais. Só que a hora que a gente começa a conversar e volta lá para a infância, volta para a adolescência, a gente vê que ficou algo. E isso se percebe muito pelas queixas. Então, será que você é uma pessoa que começa as coisas e não termina? Será que você procrastina? Você tem tido relacionamentos amorosos difíceis? Até você está indisponível para isso? Outra situação. Será que você sente um vazio hoje e você busca preencher esse vazio no mundo externo? Bebendo, fumando, e até mesmo, gente, com drogas, né? Na sistêmica, a gente observa muito isso no campo, que a frase que a gente traz inclusive é essa, né? Pelo vazio que eu sinto, a falta do meu pai, eu preencho o tragando, bebendo. Né? Então, nas dinâmicas aparece homens, mulheres, né? Com um vício, sempre com uma dor relacionada ao pai. Enfim, né? São problemas com a autoridade no trabalho. Você é uma pessoa difícil de se relacionar no seu trabalho, você não consegue obedecer ordens, não consegue estabelecer limites. Tudo isso pode ser que esteja relacionado ao seu relacionamento com o teu pai. E também, na live que eu fiz referente às mães, eu trouxe uma fala que eu também gostaria de repetir aqui, porque essa relação que eu falei, 50% de cada um, né, que somos eles, né? Então, a mulher, nós temos um movimento muito mais intenso que o homem com relação a ir em direção ao nosso pai. O que é ir em direção ao nosso pai? Nós, mulheres, né, vamos colocar meninos e meninas, quando pequenos, nós estamos ali na esfera da mãe, nessa esfera energética, nos cuidados, na nutrição, basicamente até que numa sobrevivência. Nós dependemos da nossa mãe e nos modelamos ali com a nossa mãe. Ali pelos 7, 8 anos,
acontece, ou em tese deveria acontecer, um outro movimento. A nossa ida para o mundo, para o externo, para o pai. Né? Então são figuras ali simbólicas, né? A mãe representa esse cuidado da primeira infância e depois nós seguimos para aprender sobre o mundo, para aprendermos a superar limites, a ter coragem, a olhar para o novo, a conquistar, né? O pai é aquele que joga a criança para cima, a mãe morre de medo que a criança vai cair e o pai deixa comigo, né? E arrisca, é isso, o pai é esse impulso para o novo. E aí, o menino, ele deve se manter lá com o pai, onde ele vai aprender o masculino, né? Aprender a ser o homem. E a menina já faz um movimento de retornar para a mãe, onde ela aprende na adolescência a se posicionar como mulher, a ser uma mulher, né? Envolve tantas situações aí. Então a mulher, ela tem um movimento muito mais intenso aí, né, nessas dinâmicas. Então, se você olhar para um convite que eu quero te fazer agora, se você olhar para a tua infância, vê se você tem aí uma consciência de, apesar de hoje viver bem com o teu pai ou ter um relacionamento aí acessível, mas como é que foi na sua... Já te respondo, mimalete, né? Já vamos falar aqui. Mas quando... Aí me perdi aqui. E quando a menina vai para o lado do pai, tá? Vou falar isso. Então a gente tem esse movimento da... Eu só vou retornar um pouquinho porque me desculpe, eu fui ler aqui e me perdi. Então a menina, ela tem esse movimento mais difícil, mais intenso, vou dizer, né? Então, pode ser que a nossa mãe, esse movimento então começa na mãe. A mãe deveria, em tese, direcionar essa menina ou esse menino para o pai. Então, eu estava falando isso. Como que você vê na tua infância, na tua adolescência, você conseguiu fazer esse movimento? Você teve esse movimento em direção ao seu pai? E também aqui eu estou dizendo pai, mas pode ser que você tenha tido outra figura do masculino representando o teu pai. Um avô, um tio, tá? Um pai de afeto. E tá tudo certo, né? A gente precisa ter uma representatividade do masculino. Será que você fez esse movimento? Por quê? Esse movimento ele se inicia com a mãe, com a permissão da mãe. A menina só vai, ou o menino, eles só vão em direção ao pai se a mãe permite. Então aqui é um primeiro, se vocês não tinham essa informação sistêmico, né? Então o que é o sistêmico, para quem não conhece? A gente não analisa somente a pessoa, todo o contexto dela. Nós somos a influência dos nossos pais e de todos que vieram antes, né? Carregamos essas informações. Então, será que a tua mãe te permitiu isso? E caso ela não tenha essa permissão e como que é essa permissão, né? Não é assim, tipo, tá, pode ir lá com teu pai, pode sair com teu pai. Não, muitas mães, por um zelo ou muito grande, de repente podem olhar e falar assim, não, é perigoso ficar com teu pai é irresponsável, nossa, ele sai, ele esquece, imagina um homem trocar fralda. Então, aliás, o que eu iria também dizer aqui, porque o que nós passamos ali com os nossos pais e que foi marcante e talvez ali conflitante, que ficou esse registro interno em nós, provavelmente nós passaremos isso para os nossos filhos. Vai ser uma dificuldade também com os nossos filhos. Veja se faz sentido isso para vocês. E aí, eu vou falar que tá, para mim, parece Mimalete, até se você quiser colocar teu nome aqui, para que eu fale certinho. Aí você me perguntou aqui, e quando a menina vai para o lado do pai? Então, a menina, ela faz o movimento de ir para o pai para aprender as mesmas coisas. Inclusive, a aprender como ela deve ser tratada pelo masculino. Só que se a menina ela fica na esfera do pai, e lá ela pode ficar por N motivos, por um problema com a mãe,
de conflitos, por essa mãe estar ausente emocionalmente, por ela não ter uma mãe, por esse pai ser carente afetivamente, ter suas dores emocionais. Então é como se ela tomasse o lugar da mãe, ela vira parceira do pai, né? Então esse movimento acontece muito e ela passa a ser a filhinha do papai. Se ela não volta para a mãe para aprender a ser mulher, ela fica ali na esfera do pai. E muitas vezes, né, não é, na sistêmica, 1 mais 1 não são 2, tá, gente? Tudo aquilo que eu falo são possibilidades e situações que nós, como falo por mim, né, como terapeuta, como consteladora, o que eu vejo acontecer no campo. Então, e que Bert Hellinger também nos trouxe esse conhecimento por muitas vivências, porque a gente trabalha com o fenomenológico. Então, você abre uma constelação e ali muitos movimentos acontecem e muitas vezes parecidos nesse sentido. Então, essa mulher, ela pode vir a sentir que ela não encontra o homem certo e muitas vezes encontra homens fracos, digo, de levar um relacionamento adiante, de ser homens com um impulso na vida, e são mulheres fortes, inclusive, e acham que na cabeça delas ali, se a gente só fica no mental, é como se eu não encontrasse ninguém, é como, nossa, não aparece ninguém na minha vida, nunca dá certo. Só que na verdade quem está indisponível é ela, é essa filha, que como o filhinho da mamãe, ela também é a filhinha do papai que está casada com o pai, né? Em tese ali. Então o movimento é o que, qual, né? Que eu possa olhar para esse pai e dizer: pai, papai, por favor, me olhe apenas como sua filha. Aqui eu sou a pequena. Você tem a sua mulher e eu sou só a sua filha. Me olhe com bons olhos. Essa é uma boa frase de solução para que você possa tomar consciência e fazer esse movimento de voltar para o seu lugar de filha. E aí sim se abrir para o novo, se abrir para a vida. Respondi? Me diga aqui, tá? Se você entendeu aí a explicação. Então, até essa semana eu recebi uma pergunta também. Me falaram assim: e quando o pai é que tem medo de conduzir o filho para o mundo, para o novo, para se arriscar, para ir para a vida, para fazer as coisas? É um pai que tem muito zelo e fica com muito medo. Provavelmente também esse pai ficou na esfera, quando criança, ficou na esfera da mãe. E ele não conseguiu desenvolver esse masculino saudável. Então, ele também precisa fazer o movimento de tomar o pai dele para que ele possa também cuidar do seu filho e passar a força, passar a vida adiante para o seu filho. Então, tá ótimo. Obrigada a você pela participação aqui. E eu gosto disso, dessas lives que a gente pode ir conversando, tirando dúvida, trocando aqui. Então, uma primeira pergunta que a gente tem que ver, né? Que tem que se fazer. Será que a nossa mãe permitiu que nós fôssemos até o nosso pai? Será que você, como mulher, mãe, você está permitindo que seu filho, que sua filha vá em direção ao teu marido, ao teu ex-companheiro, enfim? Porque como adultas, o que nós temos que olhar? Pode ser que nós tenhamos tido um relacionamento difícil, que deixou marcas, porém o relacionamento é nosso. O nosso filho tem um pai. É como eu sempre falo aqui, com muito respeito às mulheres que se dizem mãe solo, mas eu falo, o seu filho tem pai, né? O meu filho não tem pai. Não, ele tem um pai. Foi necessário um homem e uma mulher. E quando a gente não consegue preencher esse lugar, falta a mãe, falta a força do pai, porque quando a mãe, ela cria um filho falando mal do pai, denegrindo o pai, qual é a dinâmica do filho? O filho, ele vai se distanciar. Ele também vai ficar com o mesmo ranço da mãe com relação àquele pai. E ele vai crescendo. E
E ele, só que o que acontece? O movimento sistêmico é tão interessante que vai chegar um ponto que ele vai ficar parecido com o pai. Quando ele não se parece até fisicamente com o pai. Então, aí a coisa vira. Porque muitas vezes ele também vai ficar contra a mãe. Então, como que nós somos metade pai, metade mãe. E quando eu falo isso, até cientificamente, né, gente? Somos 23 cromossomos pai, 23 cromossomos mãe. E como que a gente pode ir para a vida sem tomar esse pai? Vamos capenga. Vamos ter dificuldade no trabalho. Como mulheres, vamos atrair também, porque não temos a imagem do masculino, né? E esse pai, quando eu falo isso, pode ser que você fale que, mas meu pai é falecido, eu nunca conheci o meu pai. E isso não importa, porque o que importa é construirmos a nossa imagem interna. Aqui, quando a gente fala sobre os movimentos, não é eu chegar lá e falar, mãe, por favor, me permita que eu vá até o meu pai. Não, porque pode ser que a sua mãe tenha tantos problemas com o seu pai, como você pode ter com a pessoa que você teve teu filho, que é claro que ela vai falar que não, que isso é muito perigoso. Então a gente não faz esse movimento falando, né? Pode até ser, mas o movimento ele é interno. Você, de forma, como se você estivesse mandando uma informação para ela, mentalmente, e trabalhando dentro de você. Porque quando a gente toma consciência, então será que agora, eu conversando com vocês, trazendo essa informação, será que vocês sentem isso na vida de vocês hoje? Será que no trabalho de vocês hoje, como é que está a autoridade? Como que está a profissão para vocês? Vocês estão abertas para o novo? Ou será que tudo que vocês fazem, vocês começam, não terminam, procrastinam? Como é que está isso? O pai, inclusive, pode ser que, aqui também, né, na pergunta que eu fiz aqui, que algumas mulheres me responderam aqui, que fazem tudo sozinha. Pode ser que você tenha tido um pai também que fosse ausente, que foi ausente tanto fisicamente, né? Não estava próximo a você, estava lá com tantos problemas, lá pensando na vida dele, ou era o jeito dele, ou pode ser que realmente você sentiu essa dor, nem sabia explicar, mas essa mulher que precisa fazer tudo sozinha, provavelmente teve um pai que já tinha suas dores, era um homem fragilizado e que ela precisou assumir esse lugar. Então, olha para isso. Será que isso faz sentido aí para vocês? Será que conversa com o que você está passando e que hoje você pode tomar consciência e começar a olhar para essa figura paterna, né? Então, né, vamos pensando aí. Então, o primeiro movimento é esse, né, da mãe que, se ela permitiu que você fosse até o pai. E hoje, o que você pensa sobre o seu pai? Como que é isso para vocês? Qual é a imagem interna que você tem do teu pai? E se você está em dúvida sobre isso, olha para você. Nós carregamos as características deles, da nossa mãe e do nosso pai. Então, reconheça aí no teu corpo, né? Eu posso falar aqui, né? Eu acho que eu carrego o meu cabelo, que é meio ondulado, do meu pai, o lábio fino, a braveza, também o ir para a vida, assim, do meu pai. E vocês, assim, o que vocês carregam, né? Sou briguenta, às vezes, trouxe isso do meu pai. Então, você vai ver que você tem, quando a gente começa a identificar o que nós carregamos dele, já é um ótimo caminho para a gente começar a fazer o quê? Que a gente usa na constelação, essa palavra, tomar o pai. E tomar o pai não é assim, aceitar, então eu aceito meu pai. Fazer o quê? Não. Né? Porque muitas pessoas têm um problema com o pai e falam, pelo amor de Deus, ou com a mãe, né? Fala,
Tudo que eu não quero é ficar igual a ele. E olhar crítico, é isso aí. É exatamente isso. Então, nós, às vezes, assumimos uma postura de tanto arrogância no sentido de nos sentirmos maiores, né? Porque, de repente, o teu pai não estudou como você, não tem o conforto que você tem hoje, né? Então, você conquistou. E muitas vezes os filhos estão até querendo ensinar os pais como comer, como falar, como se vestir. Não é assim? Então, nós somos cheias de críticas e julgamentos. E quanto mais eu critico, tá? Tomem essa aí. Anotem essa. Quanto mais eu critico, quanto mais eu julgo, mais eu repito. Mais eu fico igual. Ou pode ser que eu até fique diferente, mas que eu faça pior. Então, como que é esse tomar o pai? Pensem aí se isso faz sentido que eu falei para vocês. Analisem bem aí o que está acontecendo, que cada um sabe da sua história e pode ir fazendo esse movimento aí. Então, a gente pode sim fazer um movimento para tomar o nosso pai do jeito que ele era, porque pode ser que você tenha tido então esse pai aí ausente, ou um pai que bebia, um pai que fumava demais, um pai que brigava com a mãe. Pode ser tudo isso, mas ele é seu pai. Porque quando a gente consegue olhar para esse homem e fazer aqui um desmembramento, aqui está esse homem que tinha a função do pai que não fez, mas aqui está o meu pai, portal da vida. Então, na constelação, a gente traz essa consciência para o cliente. Quando a gente consegue olhar para a vida, o movimento das constelações é que o sistema familiar, a função dele é passar a vida adiante. E as repetições, as lealdades acontecem exatamente para quê? Para que o excluído, que no caso é esse pai, o pai que está sendo julgado, o pai que não presta, o pai que, inclusive, que eu aprendi a não gostar dele pela oitiva lá da minha mãe. Então, esse pai ele vai precisar ser visto e vai ter que ser dado um lugar porque ele pertence ao sistema. Né? Nós temos lá as ordens do amor, os princípios sistêmicos de pertencimento, hierarquia e equilíbrio nas relações. Então, se esse pai está sendo excluído, enquanto ele não for visto, vai ter compensação no sistema. Alguém vai representar as mesmas características desse pai. E não é à toa que muitos filhos que têm pais com vícios também seguem o pai. Por amor, gente. É por amor. A nossa alma, a gente conscientemente não sabe, mas de forma inconsciente a nossa alma segue a dor desse pai. E não precisamos fazer isso. Então, quando a gente toma esse pai, portal da vida, né, a gente pode sim começar a fazer esse movimento de deixar nossas críticas, deixar os julgamentos de lado, olhar para ele como um ser humano que deu conta de tudo que ele viveu, que a gente não sabe a metade, mas que num encontro com a tua mãe, que pode ter durado frações de segundo, tem gente que fala, meus pais se conheceram numa noite e nunca mais se viram. Mas foi nessa união que aí você foi feita, você foi gerada. Foi nesse movimento. Então, tomar o pai é tomar a vida com tudo que ela veio. É assentir. É diferente de aceitar. É quando eu digo um sim e deixo que esse assentir tome um lugar dentro de mim. E quando eu consigo fazer esse movimento real, verdadeiro, de coração, a transformação de ficar só com o que é bom acontece. E aí nós nos livramos de carregar o destino difícil deles. Né? É um movimento, é um processo de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com o que a gente dá conta. E tá tudo certo quando pessoas tiveram histórias muito difíceis com o pai e com a mãe. Porque nem todo mundo teve um pai ali, pode ser ausente, que ele era muito preocupado, que de repente não brincou com você. Tem histórias muito mais difíceis. E essas histórias precisam
até falo, né? A pessoa ela vem buscar uma constelação, mas você precisa também olhar para isso com outros recursos também, de procurar uma terapia de trauma. Quantas pessoas, né, sofreram aí situações extremamente delicadas, né? Não vou citar aqui, mas que precisam de ajuda. Então isso é um processo, né? Ninguém é obrigado a nada, mas como eu comecei no início dessa live, nossos pais possuem uma função complementar e essencial para que a gente possa desenvolver na vida. Então não tem outro jeito, se eu não conseguir assentir com essas duas figuras. Então, uma mulher que está lá, muito na esfera da mãe também, até inclusive, lembrei aqui também, num círculo de mulheres, né? Eu faço o círculo de mulheres, e um dos temas que eu trago é sobre o masculino, né? De a gente trabalhar o masculino em nós. Só que quando uma mulher, ela está muito ferida ainda com a mãe, porque a gente começa com a mãe, a tomar a vida. Só que se eu ainda estou muito ressentida com a minha mãe, por N fatores, se eu nem gosto de ser mulher, eu nem consigo fazer esse movimento para o masculino. Olha só, né? Então, são vários fatores. Então, a gente começa a receber ali a mãe, toma a mãe, e depois eu vou para o mundo. Esse é o movimento. Tudo bem até aqui, gente? Se tiver algum comentário, vocês estão entendendo? Me escrevam aqui. Então, deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa aqui importante, né? Assim como então eu falei sobre o movimento, falei da filhinha do papai, então o menino que fica na esfera da mãe, se vocês são mães aqui de menino e tem conflito com o pai dessa criança, então se esse menino ele fica só na esfera da mãe e não consegue ir para o mundo, esse menino ele também vai ter muitas dificuldades, porque ele vai se tornar marido da mãe. Ele vai ser o Dom Juan, o conquistador, afinal de contas, né? Ele vive no universo feminino, então ele vai saber ali transicionar ali, de ser bom amigo, de ser um homem conquistador, porém ele não vai ter posicionamento, ele não vai ter limites, ele não vai ter força. E aí é que tá, né? Um homem disponível e fraco, né? E esses homens, geralmente, o que acontece? Se atraem por mulheres fortes, né? E aí também é o inverso lá a filhinha do papai, ela encontra quem? O filhinho da mamãe. É uma mulher forte, encontra um homem fraco. E esse homem, ele precisa dessa mulher que tem um masculino muito ali apurado, para que ele se alimente dessa energia. Então ali no começo vai dar match ali, eles vão estar se dando muito bem. Só que vai chegar uma hora que ele vai querer o feminino, ele vai buscar de novo o feminino. E muitas vezes acontece o quê? De ele deixar essa mulher, de acontecer alguma traição, exatamente por isso. E aí vem a indignação dessa mulher forte, que é isso que acontece hoje em dia. Mulheres muito fortes, bem posicionadas na carreira, resolvidas, independentes. Mas se eu não consigo equilibrar esse meu masculino e feminino, como é que eu vou para frente? Então é sempre sobre nós. Quando a gente busca... Boa noite, Camila. Quando a gente busca uma sessão de constelação, muitas pessoas às vezes vêm assim, eu vim fazer porque a minha tia me indicou, a minha amiga me falou, eu assisti um filme... Ou às vezes vem falando também sobre a outra pessoa. E é claro, a pessoa com certeza vai ter as questões aí com você, né? Mas nunca é sobre elas, é sempre sobre você, porque a gente vai olhar para você, para o seu movimento. E quando a gente muda, e quando a gente se movimenta após tomar consciência, tudo ao nosso entorno começa a mudar também. Então hoje aqui, o que eu
tentei aqui passar para vocês se o que foi falado serviu, né? Fez sentido aí para vocês de como está essa relação interna com esse pai de vocês, desse movimento de que a gente vai fazendo para tomar esse pai. Faça, coloque em prática isso. Depois vocês me mandem mensagem aqui. Olha como é que está agora a minha relação com meu pai, com o meu trabalho, né? O pai, até para a gente ver o quanto a gente parece com o nosso pai, que eu falei, né? Identifica aí no seu corpo como você é com o teu pai. Para você começar a tomar o seu pai em você. Para nós nos reconhecermos como nosso pai, olhe para você e para o seu trabalho. E você vai ver as características. E com a mãe, nós olhamos para o relacionamento amoroso. Quais são as qualidades que a sua mãe tem? Você vai ver que no relacionamento amoroso você é parecida com ela. E com o teu pai, o trabalho. E um beijo para você também, Camila. Então, acho que isso é o essencial para eu passar para vocês, né? Desse movimento para que a gente possa estar no nosso lugar de força. É sempre sobre esse lugar. Eu gosto muito sempre de trazer esse ensinamento de Bert Hellinger, né? Inclusive eu trouxe aqui uma frase para vocês que o Bert fala: somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. Então é com ele, é com essa representatividade do masculino. Com a mãe a gente recebe a vida, se nutre, tem a segurança, o acolhimento, o feminino, trabalhamos isso. Mas nós precisamos dar um espaço aqui no nosso coração para o masculino. E quando a gente consegue equilibrar isso, aí sim, a prosperidade vem para a tua vida. Olhem para isso e testem, porque eu acho que já é um ótimo caminho, até mesmo para você que queira fazer uma constelação, para que tenha mais esclarecimento, né, quando for trazer um tema, que você já possa ir buscando aí dentro de você o que incomodou, o que incomoda e o que você pode olhar hoje para melhorar essa relação. Sempre tem uma coisinha lá atrás, né? Bert Hellinger, lá nos 90 e poucos anos, estava constelando a relação dele com a mãe. E tá tudo certo, a gente sempre tem um descascar de cebola, sempre tem algo aí para olhar e para se melhorar. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico aqui à disposição de vocês. E acredito que era o essencial hoje para eu trazer para vocês aqui. Tô dando uma olhadinha aqui. Aliás, também, se me permite aqui, vou falar mais alguma coisa aqui. Quando a gente tem muita questão com o pai, com a mãe, mas hoje a gente está falando do pai, né? Vamos sair um pouquinho desse lugar que a Mimalete aqui colocou, né? Que esse olhar crítico que a gente tem. Vamos sair também desse lugar de achar que é sobre nós, desse egocentrismo, né? Desse lugar que a gente se coloca no centro como, nossa, meu pai só pegava no meu pé, meu pai só cismava comigo, o negócio era só comigo. Porque, e é por isso que eu sempre trago, né, a constelação, que quando a gente vai fazer um exercício sistêmico, quando a gente abre uma constelação, você vai ver quantas constelações eu vi assim, que esse pai, ele está olhando por uma dor tão profunda dele, que não é só sobre você. Ele está espelhando, talvez ali em você, a relação difícil que ele teve com o pai dele, com a mãe dele. Não vamos esquecer da humanidade dos nossos pais, né? Eles são o nosso portal da vida, mas são pessoas humanas, tanto como nós, que carregam suas dores, suas dificuldades. Aí quando a gente consegue ter esse olhar mais humano, a gente pode deixar que esse pai também demonstre que ele também nos ama do jeito dele, com a dificuldade dele, que talvez exatamente com esse jeito brusco, difícil de falar com você, é o jeito que ele aprendeu, o que era amor.
certo? Então, que isso fique de reflexão aí para vocês. E, inclusive, eu peguei uma carta sistêmica aqui, que nós utilizamos, né, nas constelações individuais. Eu sempre gosto de utilizar as cartas sistêmicas, que elas trazem falas aí importantes também para ajudar as pessoas no processo. E queria ler aqui para vocês, que ela fala assim, ó: pelo Pai, o mundo. No olhar sistêmico, é o Pai que mostra o novo, ensina sobre novas possibilidades, transmite a energia de ir para a vida, para o desconhecido e inexplorado. A falta do pai implica em falta de liderança e força profissional, falta de coragem para enfrentar o mundo. Aquele que tem a falta do pai tem dificuldade de encontrar o seu lugar e geralmente não consegue se impor nem trilhar o próprio caminho. É imensa a importância de tomar o pai, com os seus erros e acertos. Ele é o pai certo, afinal ele te deu a vida. Nossa, assim, é até um resumão do que a gente conversou aqui, né? E aí ele traz o exercício. Então aqui, ó: reflita sobre a sua força e o seu lugar no mundo. Falta alguma coisa? Experimente abrir o seu coração para o seu pai, tendo-o conhecido ou não. Deixe que tudo que ele é ou foi te toque. O bom e o ruim, o fácil e o difícil. Liberte-o de todas as suas expectativas infantis e diga: eu tomo você como meu pai e você pode me tomar como sua filha. Obrigada pela vida. Tome o seu pai e se abra para a sua força e capacidade profissional. Muito bonita, né, gente? É isso. É sempre sobre a nossa criança, né? Sempre não, né? Mas 90% vão falar, gente. Carregamos esse nosso inconsciente, né? Vivemos tão no automático. E é a nossa criança aí ferida, essa parte dessa memória que ficou aí, dessa dor, desse registro que a gente não consegue acessar, às vezes memórias muito antigas, por uma dor muito grande a gente nem consegue acessar mais isso, e tá lá essa dor com esse pai. Então, vamos nos despir dessas expectativas de ter um pai perfeito, uma mãe perfeita, né? E vamos pedir também para que eles nos liberem das expectativas de ser um filho perfeito, uma filha perfeita, e aceitar as pessoas como são. Aí sim a gente consegue fluir na vida, ter leveza, fluidez, né? E conseguir olhar para a nossa vida ao invés de ficar olhando para o passado. Enquanto a gente fica olhando lá, reclamando do nosso pai, a gente deixa a vida vai indo, nossos filhos vão crescendo e vai se perpetuando a dor, Então vamos fazer diferente, né? Vamos curar o que ficou e seguir adiante. E mais uma vez, então, aqui eu me coloco à disposição se vocês têm alguma pergunta. E hoje até eu queria propor o seguinte aqui: se alguém quiser escolher um número para eu tirar uma cartinha sistêmica, eu vou falar o seguinte: vou pedir para você pensar no seu pai. Caiu uma carta aqui. Vou pedir para você pensar no teu pai, na relação que você tem com seu pai. Aqui eu tenho essas cartinhas aqui. Essas cartas são outras. Eu adoro cartas, gente. Não é cartomancia, constelação, tá, gente? É só uma forma de trazer frases, porque com as frases nós ressignificamos o campo, né, as relações. Elas só utilizam, só nos auxiliam no processo terapêutico aí. Então, se você quiser pensar no teu pai, eu vou falar para você escolher quem colocar aqui na tela o número de 1 a 21. Eu vou ler uma cartinha, se vocês quiserem, tá? Eu vou tirar uma cartinha aqui para isso. Boa noite, CPMed que entrou aqui, vou falar para você também. Tô convidando aqui, vamos ver quem se manifesta. Ah, Mimalete 7. Eu ia falar para CPMed aqui que eu a conheço. E aqui, vamos lá. Então, vou tirar para vocês duas, hein? Para Mimalete. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Mimalete.
O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Luiz Rey. Então, cartinha aqui para você. Depois, se você quiser uma... Eu não sei se você já me segue aqui no Instagram. Depois, se você quiser uma foto da cartinha, me manda um oi. Aí eu mando para você. A Camila. Aí aqui todo mundo quer cartinha. Adorei, hein, gente? Hoje tô gostando dessa live. Vamos pra Camila aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Camila, eu permito que você me veja. Olha que bonito, né, Camila? Fala pro seu pai, então, aí. Eu permito, pai, que você me veja como eu sou. A sua filha. Eu sou só a sua filha. Vê se faz sentido para você falar isso para ele. Por nada. E vamos lá para CPMET. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sou como você e você é como eu. Ai, que lindo, né? É isso aí. Eu sou você, papai. Né? E eu te tomo a vida que eu recebi de você. É só quando a gente se reconhece como eles, né? Nós temos, né? Nós recebemos a vida, recebemos como ela veio, né? Mas podemos fazer do nosso jeito, desde que a gente tome essa vida, do jeito que ela veio. Né? Que lindo. E o Edu aqui. Vamos lá, Edu. Olha lá. 1, 2. A experiência da liberdade e da unidade somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Siri Prem Baba. Olha, a experiência da liberdade e da unidade, liberdade com o Pai, hein? Unidade somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Tomar esse Pai no coração, né? Que lindo. Olha, tem mais alguém aqui pedindo. Luta Tour Studio. Então, vou tirar a última aqui, hein, gente. Mas eu tô adorando. Se alguém quiser também, eu tiro aqui. Se tiver mais gente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para a Lua aqui. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Como é que tá a sua comunicação com o teu papai? Com o pai interno também. Muitas vezes, né, nós estamos nesse lugar também das nossas expectativas, das nossas críticas, dos nossos julgamentos, e a gente não consegue perceber, né, as mensagens que nem sempre são ditas, né? Quando a gente começa a olhar para o sistêmico, acho que esse campo ele se movimenta de tal forma que nem tudo é dito, mas que a gente pode sentir aqui, ó, no nosso coração, né? Então, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Faz sentido para você, Lu? No teu caso aí com teu pai, que é bem específico, né? Meu pai faleceu há quase 20 anos, faz total sentido. Ai, que lindo. É isso, né? É a gente sempre dar esse lugar, né? Que foi graças a tudo, né? Que ele viveu, que a gente está aqui, que os nossos pais viveram lá. E então eu vou agradecendo, gente. Muito gostosa fazer essa live hoje, com a participação de vocês. Eu adoro fazer lives assim, que as pessoas, né, interagem. Fico à disposição, caso vocês queiram me mandar alguma outra dúvida, que seja mais pessoal, você não tenha falado aqui, né? E continue aqui comigo, né? Toda terça-feira eu trago um tema diferente. Terça-feira que vem vou estar com a live aqui também. Então,
que vocês possam fazer esse movimento interno de tudo que foi falado hoje, para que vocês possam ir fazendo esses movimentos de cura e de crescimento pessoal. Um grande beijo para todo mundo e um ótimo restinho aí de noite. Até mais!